Você já imaginou viver em uma mansão luxuosa, cercada de riquezas e poder, mas dentro dela existir um silêncio tão profundo que faria qualquer coração gelar? Já pensou conviver com duas crianças que, mesmo com apenas 6 anos, nunca pronunciaram uma única palavra sequer? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Ricardo Menezes, um magnata do setor de energia que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos o som da voz de seus próprios filhos gêmeos. Rafael e Renan eram lindos, mas envoltos em um mistério que nem os médicos mais caros do país conseguiram resolver. E se fosse com você? Imagine viver numa casa onde 2 crianças nunca disseram uma única palavra. Você teria coragem de descobrir o que esse silêncio esconde? Antes de começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde essa história vai chegar. A cada dia que passava, a mansão se tornava menos um lar e mais uma prisão de silêncio. Mariana, a mãe, buscava refúgio em viagens e festas, tentando disfarçar a dor com vestidos caros e sorrisos ensaiados. Ricardo, por sua vez, afundava em contratos e reuniões, fingindo que o problema não existia. Mas dentro daquelas paredes, todos os funcionários sentiam a mesma coisa. Aquele silêncio parecia mais uma maldição do que um sintoma. Médicos iam e vinham, prometiam resultados, cobravam fortunas, mas saíam sempre derrotados, deixando para trás apenas mais desespero. E foi nesse ambiente sufocante que Ana apareceu. Uma simples empregada, de uniforme azul já gasto e olhos que escondiam uma dor antiga. Diferente dos outros, ela não desviava o olhar dos gêmeos, não fingia que não os via. Enquanto os demais funcionários passavam pelos corredores como fantasmas, Ana parecia enxergar algo além do silêncio. E sem que ninguém soubesse, ela carregava um segredo capaz de mudar tudo. Mas Ricardo jamais imaginaria que a chave para libertar os filhos estava nas mãos da mulher mais improvável da mansão. Ana caminhava pelos corredores da mansão como se já conhecesse aquele silêncio de perto, como se a atmosfera pesada não a intimidasse. Enquanto outros funcionários evitavam até olhar para os gêmeos, ela os observava atentamente, reparando em cada pequeno gesto. Rafael passava horas girando as tampinhas de garrafa, hipnotizado pelo movimento circular, enquanto Renan alinhava peças de brinquedo em fileiras perfeitas, chorando desesperado quando alguém ousava desmanchar sua ordem. Para os médicos, aquilo não passava de sintomas sem explicação clara. Mas para Ana, cada detalhe parecia um código escondido, como se aquelas crianças estivessem tentando se comunicar com o mundo através de sinais invisíveis. As empregadas comentavam nos bastidores, rindo de Ana pelas costas. Diziam que ela era estranha, que encarava os gêmeos como se estivesse tentando adivinhar seus pensamentos. Chamavam-na de sonhadora. Afirmavam que ela se iludia acreditando em algo que não existia. Mas o que ninguém sabia era que Ana carregava uma história marcada pela dor. Anos antes, ela havia sido a única amiga da irmã mais nova, Joana, diagnosticada com autismo ainda criança. Joana não falava, mas inventava símbolos, cantava melodias estranhas e rabiscava figuras que ninguém entendia. E Ana, mesmo sendo apenas uma menina, foi a única que conseguiu se conectar com ela, criando uma linguagem secreta de músicas e desenhos que apenas as duas compreendiam. Essa memória dolorosa nunca deixou o coração de Ana. Joana havia morrido em um incêndio repentino, deixando para trás apenas suas canções inacabadas e símbolos sem tradução. Desde então, Ana carregava a culpa de não ter feito mais, de não ter decifrado os sinais a tempo. Agora, ao observar Rafael e Renan, era como se o destino lhe desse uma segunda chance. Cada movimento dos gêmeos a fazia lembrar da irmã perdida. Cada olhar distante trazia de volta o vazio de sua infância, mas também despertava nela uma determinação que ninguém poderia imaginar. Ela não estava ali apenas por um emprego. Estava ali para tentar corrigir um erro do passado. Mas Ana não sabia
que aqueles sinais escondiam um segredo muito mais perigoso do que os de sua irmã. Certa manhã, ao entrar discretamente no quarto dos gêmeos, Ana notou algo que gelou sua espinha. Rafael, deitado no tapete, desenhava círculos repetidos com perfeição assustadora, como se quisesse formar uma sequência. Renan, por sua vez, alinhava peças coloridas em ângulos que lembravam figuras geométricas, rabiscando depois linhas que completavam o padrão. Aquilo não parecia brincadeira infantil. Era como se houvesse lógica, como se os dois meninos estivessem tentando revelar uma mensagem codificada. Ana ficou observando em silêncio, sem ousar interromper, e quanto mais reparava, mais seu coração disparava. Aquilo era idêntico ao que sua irmã Joana fazia anos atrás. Naquela noite, quando todos dormiam, Ana se trancou na lavanderia com seu velho caderno preto. Começou a copiar cada figura que vira durante o dia, registrando detalhes que os outros ignoravam. Escreveu: círculos alinhados 3 a 3, linhas formando triângulos idênticos, padrões repetidos com simetria perfeita. Seus olhos marejaram quando percebeu que as figuras eram quase idênticas às que Joana havia deixado em folhas queimadas pelo incêndio. Era como se o passado tivesse retornado, como se o destino estivesse lhe dando a chance de finalmente decifrar o que antes escapara de suas mãos. Ela tremia, mas continuava anotando, sentindo que não poderia parar. Com o passar dos dias, os símbolos começaram a se repetir de forma cada vez mais precisa. Os gêmeos não falavam, mas suas mãos pareciam gritar em silêncio. Ana se aproximava deles com cuidado, cantando baixinho as melodias que costumava entoar para Joana. E de maneira quase inacreditável, os meninos respondiam com olhares mais atentos e movimentos mais intensos. Era como se aquela música fosse a chave que destravava a conexão. O coração de Ana batia tão forte que chegava a doer. Ela tinha certeza. Aquilo não era coincidência, e muito menos um simples hábito sem sentido. Os meninos estavam tentando dizer algo ao mundo. O que Ana não poderia imaginar era que os símbolos dos gêmeos não eram apenas lembranças do passado, mas segredos ligados ao próprio império de Ricardo Menezes. Num fim de tarde chuvoso, enquanto limpava a biblioteca da mansão, Ana deixou o pano de lado por alguns segundos e começou a organizar caixas antigas que estavam esquecidas em uma estante alta. Ao abrir uma delas, o ar frio e empoeirado escapou como um sussurro vindo do passado. Ali dentro havia pilhas de documentos, projetos antigos da empresa de Ricardo Menezes, alguns amarelados pelo tempo e outros marcados como confidenciais. O coração de Ana disparou quando seus olhos cruzaram com diagramas que pareciam familiares. Ela respirou fundo, comparou mentalmente com os rabiscos dos gêmeos e sentiu o estômago revirar. Eram os mesmos símbolos, repetidos com exatidão, como se as crianças estivessem reproduzindo segredos que jamais deveriam conhecer. Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Como meninos de 6 anos poderiam ter acesso a informações tão complexas? Seria possível que tivessem visto papéis espalhados pelo escritório do pai e os guardado na memória? Ou havia algo ainda mais profundo, algo inexplicável? Segurando o documento com mãos trêmulas, ela lembrou da irmã Joana e de como, na infância, todos achavam que seus rabiscos eram apenas bobagens, quando, na verdade, escondiam repetições perfeitas de símbolos que ninguém sabia explicar. A sensação de déjà-vu era tão forte que lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Agora, diante daquelas páginas, compreendia que não estava apenas diante de crianças silenciosas. Estava diante de um enigma que envolvia o próprio coração do Império Menezes. Decidida, Ana começou a copiar discretamente os símbolos encontrados, criando uma espécie de dicionário secreto. Cada noite, sozinha na lavanderia,
Ela alinhava os desenhos dos meninos com os projetos industriais da empresa. E quanto mais comparava, mais sentia o peso da verdade cair sobre seus ombros. Não eram coincidências, não eram rabiscos de criança. Eram códigos, informações valiosas escondidas em forma de silêncio. Ana entendia, finalmente, que o que estava acontecendo na mansão não era apenas uma tragédia familiar, mas algo muito maior. E cada novo traço dos gêmeos era como uma peça de um quebra-cabeça que poderia destruir a imagem impecável de Ricardo. Mas o que Ana não sabia era que alguém na casa já desconfiava da sua investigação e em breve sua vida estaria em risco. Naquela noite, Ricardo Menezes voltou mais cedo de uma reunião. O silêncio da mansão estava ainda mais denso do que de costume, e ele estranhou ver a porta do quarto dos filhos entreaberta. Aproximou-se em passos firmes, mas quando empurrou a porta, seu sangue gelou. Lá estava Ana, sentada no tapete com os gêmeos, o velho caderno preto aberto diante dela, cheio de anotações e símbolos copiados. A fúria explodiu dentro de Ricardo como uma tempestade. "O que você pensa que está fazendo com os meus filhos?" gritou, sua voz ecoando pelas paredes. Os olhos dos meninos se arregalaram, mas Ana, diferente do que qualquer um esperaria, não abaixou a cabeça. Ela respirou fundo, segurando firme o caderno contra o peito, e respondeu com uma calma que desarmava qualquer ameaça. "Eles não estão em silêncio, Sr. Ricardo. Eles estão tentando falar, só que de uma forma que o senhor se recusa a ouvir." O empresário empalideceu. Sua primeira reação foi rir, nervoso, como quem tenta esconder o medo atrás da arrogância. Mas quando Rafael pegou uma folha de papel e desenhou, diante dos próprios olhos do pai, o mesmo símbolo que aparecia em documentos confidenciais da empresa, Ricardo sentiu o coração despencar. Reconheceu na hora. Não havia como negar. Aquilo não era imaginação. Era real, era perigoso. Era um segredo que ele mesmo escondia há anos. Ricardo avançou um passo, tentando tomar o papel da mão do filho, mas Renan segurou o braço do irmão e juntos empurraram o desenho para Ana. Era como se dissessem sem palavras que confiavam apenas nela. Ricardo tremeu. Não sabia o que temer mais, se era a ousadia daquela empregada simples ou a revelação de que seus filhos guardavam, dentro do silêncio, o segredo que poderia destruir seu império. A raiva deu lugar ao pânico, e por um instante ele sentiu as pernas fraquejarem. Ana o encarou sem piscar e disse: "O senhor pode me demitir agora mesmo, mas não vai calar os sinais que eles estão tentando mostrar." E foi nesse instante que Ricardo entendeu que o verdadeiro perigo não era a voz dos filhos, mas o silêncio que ele próprio tentava esconder. A manhã seguinte parecia igual a todas as outras, mas carregava uma energia estranha, como se algo estivesse prestes a explodir. Ana entrou no quarto dos gêmeos e os encontrou sentados diante da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Sentiu um aperto no peito, como se estivesse diante de um momento decisivo. Aproximou-se devagar, cantarolando baixinho a mesma canção que usava para acalmar a irmã Joana tantos anos atrás. Rafael desviou os olhos da janela, encarou-a fixamente e, com esforço, murmurou: "Ana." Foi como se o mundo inteiro tivesse parado. O coração dela disparou, as pernas fraquejaram, mas a emoção não lhe deu tempo para reagir. Renan, como se ganhasse coragem com o irmão, virou-se também. Sua boca tremeu, os olhos se encheram de lágrimas, e ele completou: "Ana." Era a primeira vez que suas vozes quebravam o silêncio de 6 anos. Ricardo, atraído pelo barulho vindo do quarto, abriu a porta e ficou paralisado. Seus olhos marejaram quando ouviu o impossível. Caiu de joelhos, sem conseguir acreditar no que presenciava. Mas o milagre não parou ali. Os gêmeos, com um esforço que parecia vir da alma, olharam para o pai e disseram juntos: "Papai." Foi como se uma muralha tivesse desmoronado.
O silêncio não era mais uma prisão, era agora um grito de libertação. Naquele instante, Ricardo compreendeu a verdade que sempre se recusara a enxergar. Os símbolos, os desenhos, o silêncio, nada disso era vazio. Eram vozes escondidas, clamando para serem ouvidas. E foi Ana, a empregada invisível, quem teve a coragem de escutar. Diante de todos os funcionários, Ricardo agradeceu com lágrimas e pediu perdão, confessando que passara anos tentando sufocar segredos que agora vinham à tona. Disse que, a partir daquele dia, os filhos teriam voz e jamais seriam ignorados. A mansão, antes mergulhada em silêncio, agora se enchia de vida. E Ana, que chegara com um balde e um pano de chão, tornava-se a ponte entre o que estava preso e o que finalmente se libertava. Porque às vezes os maiores gritos não vêm da boca, mas do silêncio, e apenas quem tem coragem de ouvir pode transformar vidas para sempre. Agora eu quero saber de você. O que faria no lugar de Ana? Você acreditaria nos sinais ou teria medo de descobrir a verdade? Comente aqui embaixo a sua opinião, porque eu vou estar de olho nas respostas. E não esqueça, se essa história mexeu com você, compartilhe, curta e se inscreva para não perder as próximas revelações.